A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. É com alegria que hoje nos reunimos diante da palavra de Deus, diante da presença daquele que é vivo, que não está distante, mas que age todos os dias em nossa história. Você não chegou aqui por acaso. Há uma mão invisível que te trouxe. Há um propósito eterno por trás dessa simples oração. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como Deus age na sua vida. Antes de prosseguirmos, eu quero te pedir algo muito simples. Se você já sente que esse tema fala com você, se o Espírito Santo já começa a aquecer o seu coração, deixa o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um gesto mecânico, é um sinal de fé, um testemunho público de que você está aberto para ouvir o que Deus quer falar contigo hoje. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos, será que Deus está realmente agindo na minha vida? Talvez você tenha olhado para as circunstâncias e visto mais silêncio do que respostas. Talvez tenha se sentido esquecido, como se suas orações subissem, mas não houvesse eco algum no céu. Talvez você tenha olhado para outros e dito, com ele Deus se move, com ela Deus faz, mas comigo parece que não acontece nada. Essa é uma mentira que o inimigo tenta semear, porque a verdade é que o Pai nunca deixa de agir. Ele não dorme, ele não se distrai, ele não perde o controle. O próprio Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O céu está em constante movimento e mesmo quando você não vê, o Senhor está escrevendo capítulos invisíveis da sua história. A ação de Deus nem sempre se manifesta em trovões ou milagres espetaculares. Muitas vezes ela se esconde no ordinário, nos detalhes da caminhada. É no livramento que você nem percebeu, é naquela paz que inexplicavelmente preencheu o seu coração num dia de dor. É naquela palavra que alguém te disse no momento exato em que você precisava ouvir. É no emprego que abriu, na amizade que sustentou sua fé, na porta que fechou e que mais tarde você entendeu que era proteção. Mas também é verdade que às vezes Deus age nos confrontando. Ele age quando expõe a nossa fraqueza, quando nos chama ao arrependimento, quando nos conduz por desertos para que aprendamos a depender dele. O agir de Deus não é limitado ao que desejamos, é moldado pelo que precisamos. Ele não está apenas comprometido em nos dar respostas imediatas, mas em formar Cristo dentro de nós. Por isso, querido, você não pode avaliar a ação de Deus apenas pelos seus olhos humanos. Se olhar somente para os fatos externos, corre o risco de não enxergar nada. Mas quando abre os olhos da fé, você percebe que Ele está em cada detalhe. Você começa a entender que, mesmo nos bastidores da sua vida, o Espírito Santo está se movendo, está te moldando, está abrindo caminhos que você ainda não viu. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de silêncio. Talvez você olhe e diga, não vejo nada acontecendo. Mas escute, o silêncio de Deus não é ausência de ação, é preparo. É o tempo onde Ele está alinhando coisas, onde Ele está trabalhando dentro de você, antes de trabalhar fora de você. Lembre-se, antes de mudar circunstâncias, Deus muda corações. Antes de abrir portas, Ele fortalece ombros para carregar responsabilidades. O Senhor age em nossas vidas com ternura, mas também com firmeza. Ele consola e corrige. Ele levanta e quebra para reconstruir. E em todas essas formas, a marca do seu amor é sempre visível. Se você olhar para trás, perceberá rastros de graça no caminho, vezes em que você podia ter caído e não caiu. Vezes em que você podia ter perdido e foi sustentado. Vezes em que não havia saída e de repente algo inexplicável aconteceu. Então hoje quero te convidar a abrir os olhos da fé, a enxergar o agir de Deus, não apenas no extraordinário, mas também no simples. Não apenas no visível, mas no invisível. Ele está agindo agora. Enquanto você escuta esta mensagem, o Senhor está movendo céus e terra a seu favor. Ele está mexendo em corações, alinhando circunstâncias, preparando respostas que você ainda não viu. E eu quero que você receba isso com fé.
Porque hoje não é apenas uma palavra para sua mente, mas um chamado para o seu coração. Descobrir como Deus age na sua vida é aprender a confiar, mesmo quando não se vê, é aprender a descansar, mesmo quando não se entende. É aprender a esperar, mesmo quando tudo parece parado. Meu irmão, minha irmã, prepare-se. O Espírito Santo vai te mostrar que você nunca esteve sozinho. Quero que a gente se volte agora para a palavra de Deus, porque é dela que extraímos a verdade sobre como o Senhor age em nossas vidas. O texto que vamos ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui, Jesus está falando aos religiosos que não compreendiam sua forma de agir. Eles viam milagres acontecendo, viam sinais extraordinários, mas ainda assim não reconheciam a mão de Deus. Foi nesse contexto que Jesus declarou essa frase poderosa: o Pai trabalha até agora. Isso significa que Deus não é um espectador passivo da história. Ele não criou o mundo para depois abandoná-lo à própria sorte. Ele não te formou no ventre da sua mãe para depois deixar que você trilhasse a vida sem direção. O Pai continua ativo, atento, envolvido em cada detalhe da criação e de modo especial na vida daqueles que o amam. Quando Jesus acrescenta: e eu trabalho também, ele está nos revelando algo ainda mais profundo. O Filho age em perfeita unidade com o Pai. Ou seja, cada intervenção de Cristo é o reflexo da vontade do Pai. Cada toque de cura, cada palavra de consolo, cada ato de libertação é Deus se movendo entre nós. Esse versículo nos confronta com uma realidade. Mesmo quando não enxergamos nada, o céu não está em silêncio. Há um Deus operando, há um Cristo intercedendo, há um Espírito Santo conduzindo cada passo. No contexto do capítulo, vemos que Jesus tinha acabado de curar um homem enfermo havia 38 anos. 3 décadas de dor, de frustração, de tentativas frustradas. Aos olhos humanos, parecia que não havia mais jeito. Mas justamente naquele cenário de impossibilidades, Deus mostrou que ainda trabalhava. Isso é um lembrete para nós. Não existe tempo perdido diante do agir de Deus. Você pode estar esperando há meses, há anos e achando que já passou da hora. Mas quando o Senhor decide intervir, nem o tempo, nem a dor, nem a incredulidade podem impedir. Esse texto é um convite a enxergar além da superfície. Porque assim como aqueles religiosos que não entendiam, nós também corremos o risco de olhar para a ação de Deus e não reconhecê-la. Podemos confundir silêncio com ausência, demora com descaso. Mas a palavra de Jesus ecoa até hoje. O Pai trabalha até agora. Essa é a base da nossa confiança. Essa é a rocha onde firmamos nossa fé. Mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando a mente não entende, o coração pode descansar, porque Deus não parou de agir. Há uma verdade que precisamos gravar no coração: Deus nunca deixa de agir. Mesmo quando parece que tudo está parado, mesmo quando o céu parece fechado, o Senhor continua operando. O problema é que muitas vezes nós não sabemos interpretar a forma como Ele age. Queremos que Deus se mova sempre de maneira visível, imediata, espetacular. Queremos respostas rápidas, milagres no mesmo instante, portas abertas sem demora. Mas o agir de Deus é mais profundo do que apenas satisfazer os nossos desejos. Ele não trabalha apenas para mudar circunstâncias externas. Ele trabalha para moldar o nosso coração. Veja a história do povo de Israel. Eles saíram do Egito com promessas grandiosas. Deus os libertou com mão poderosa, abriu o mar diante deles, derrubou o poder de Faraó. Mas, antes de entrar na terra prometida, precisaram atravessar o deserto. Por quê? Porque Deus não queria apenas tirá-los da escravidão, Ele queria tirar a escravidão de dentro deles. O deserto foi o lugar onde o Senhor agiu, quebrando orgulho, moldando caráter, ensinando dependência. Assim é conosco. Muitas vezes pedimos: Senhor, muda a circunstância. E Ele responde: primeiro vou mudar você. Porque Deus sabe que se as circunstâncias mudarem sem que nosso coração seja transformado, voltaremos a cair nos mesmos erros.
O agir de Deus é sábio, paciente, intencional. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, aos olhos humanos, parecia esquecido. Mas cada detalhe da sua jornada era parte do agir de Deus. A prisão foi o caminho para o palácio. O abandono dos homens foi a porta para o cuidado de Deus. Quando finalmente chegou ao trono, José entendeu: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O agir do Senhor é assim. Ele transforma derrotas em vitórias, lágrimas em testemunhos, desertos em lugares de revelação. Talvez você esteja enfrentando um tempo de silêncio. Sabe aquele período em que você ora e parece que nada acontece? É justamente aí que a fé é provada. A ausência de respostas não significa ausência de ação. O silêncio de Deus é terreno fértil para milagres futuros. É no silêncio que Ele fortalece raízes, que Ele trabalha em áreas que você ainda não vê. Deus age também através das pessoas. Ele levanta amigos que nos sustentam, irmãos que oram por nós, palavras que chegam na hora certa. Quantas vezes uma simples conversa foi resposta para o que você estava pedindo em secreto? Quantas vezes alguém te ajudou sem saber que era Deus te alcançando por meio daquela atitude? O Senhor trabalha de forma invisível, mas concreta. E precisamos falar de algo importante. O agir de Deus nem sempre será confortável. Muitas vezes Ele permite que certas coisas desmoronem, porque está nos conduzindo para algo maior. Fechamentos de portas podem ser livramentos. Atrasos podem ser preparação. Perdas podem ser a poda que gera frutos futuros. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 2, que todo ramo que dá fruto o Pai poda, para que dê ainda mais fruto. A poda dói, mas é sinal de que a árvore está viva. O maior erro que podemos cometer é confundir presunção com fé. Presunção é achar que Deus tem que agir do nosso jeito, na nossa hora, conforme a nossa lógica. Fé é confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Presunção é exigir sinais. Fé é descansar na promessa. Presunção é se lançar sem ouvir a voz de Deus. Fé é obedecer mesmo quando parece loucura. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não apenas as vitórias, mas também as perdas. Não apenas os risos, mas também as lágrimas. O agir de Deus é tão perfeito que Ele consegue usar até aquilo que parecia derrota para escrever história de vitória. Talvez hoje você esteja perguntando: Deus, onde o Senhor está? E a resposta é: Ele está aí, exatamente onde você menos imagina. Ele está no processo. Ele está no silêncio. Ele está nas pessoas que te cercam. Ele está nos detalhes que parecem pequenos demais para notar. E quando você menos esperar, aquilo que hoje é invisível se tornará evidente. A fé verdadeira nos convida a confiar sem ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1 declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Crer não é sentir, crer não é ver. Crer é se agarrar à promessa, mesmo quando nada parece fazer sentido. E deixa eu te dizer, o maior agir de Deus na sua vida não é apenas abrir portas, não é apenas responder orações. O maior agir de Deus é formar Cristo dentro de você. É fazer com que em cada situação o caráter de Jesus seja moldado em sua alma. Porque milagres podem vir e passar, bênçãos podem ser recebidas e esquecidas. Mas quando o Senhor trabalha em nosso coração, o fruto permanece para a eternidade. Meu irmão, minha irmã, descubra o agir de Deus em cada detalhe. Não limite o Senhor a eventos grandiosos. Ele está na rotina, no ordinário, no simples. E quando você abrir os olhos da fé, vai perceber que nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve ao seu lado, guiando cada passo, preparando cada vitória, sustentando cada lágrima. Senhor, meu Deus e meu Pai,
nós nos colocamos agora diante de Ti, de coração aberto, de alma rendida, porque sabemos que sem Ti não há vida, não há sentido, não há esperança. Pai amado, eu Te agradeço porque mesmo quando não percebo, o Senhor está agindo. Mesmo quando não vejo, o Senhor está movendo os céus e terra em meu favor. Quantas vezes eu duvidei? Quantas vezes me perguntei, será que o Senhor me esqueceu? E ainda assim, ao olhar para trás, percebo marcas da Tua fidelidade em cada passo da minha história. Espírito Santo, eu confesso, preciso aprender a confiar mais. Preciso aprender a descansar no Teu tempo, a não me apavorar diante do silêncio, a não perder a fé diante da espera. Ensina-me a perceber o Teu agir nas pequenas coisas. Abre os olhos do meu coração para ver que o Senhor não deixou nada fora do Teu cuidado. Senhor, eu entrego diante de Ti as minhas preocupações, os meus medos, os meus sonhos e até mesmo as minhas lágrimas. Sei que o Senhor transforma dores em testemunhos, desertos em jardins, perdas em recomeços. Sei que a minha vida está nas Tuas mãos e que nada foge ao Teu controle. Jesus, meu Salvador, obrigado porque o Teu sangue abriu o caminho para que eu pudesse ter certeza da presença do Pai. Obrigado porque não há pecado, não há condenação, não há acusação que possa me separar do Teu amor. Obrigado porque mesmo quando me sinto fraco, o Senhor se mostra forte em mim. Hoje eu oro, Senhor, para que a Tua vontade seja feita. Não quero apenas respostas rápidas, não quero apenas soluções imediatas. Eu quero o Teu propósito. Eu quero o Teu plano. Porque sei que o Teu agir é perfeito, que os Teus caminhos são sempre maiores que os meus. Pai, eu Te louvo, porque o Senhor não é um Deus distante. Tu és um Pai presente, que cuida, que sustenta, que guia. E mesmo quando eu não entendo os Teus métodos, eu escolho confiar no Teu coração. Porque sei que Ele é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Então agora, Senhor, eu Te entrego minha vida outra vez. Faz de mim um instrumento da Tua glória. Faz de mim alguém que em cada detalhe reconhece o Teu agir. Não quero viver distraído. Não quero viver de olhos fechados. Quero perceber cada movimento do Teu Espírito. Quero discernir cada direção da Tua voz. Senhor, obrigado porque sei que mesmo agora, enquanto oro, o Senhor está agindo, está curando corações, está abrindo portas, está libertando vidas, está restaurando famílias. Obrigado porque o Teu agir não depende das minhas forças, mas da Tua fidelidade. Eu oro em nome de Jesus, crendo que o melhor do Teu agir ainda está por vir. Amém. Pai querido, neste momento eu quero me unir em oração não apenas por mim, mas por cada irmão e irmã que está conectado agora. Somos um povo, uma família em Cristo e sabemos que quando oramos uns pelos outros, o céu se move de forma poderosa. Senhor, eu intercedo por aquele que está enfermo. Tu és o Deus que sara, o Deus que ainda hoje manifesta o poder da cura. Visita agora quem está no hospital, quem está aguardando um exame, quem está sentindo dores em casa. Estende a Tua mão de poder e manifesta o Teu agir. Que cada célula, cada órgão, cada parte do corpo seja tocada pela vida que flui do Teu trono. Onde os médicos já disseram que não há saída, que se manifeste o impossível do Senhor. Intercedo também, Pai, por quem está enfrentando o desemprego. Quantos têm chorado porque as portas se fecharam, porque as contas se acumulam, porque o futuro parece incerto. Mas Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto. Eu clamo agora para que o Senhor abra oportunidades, para que portas sejam liberadas, para que o pão nunca falte na mesa do Teu povo, que haja milagres de sustento, que haja testemunhos de provisão inesperada. Senhor, eu oro pelas famílias. Quantos lares estão em conflito, quantos casamentos se desgastaram, quantos filhos se afastaram dos caminhos da fé. O Senhor é o Deus que reconcilia corações. O Senhor é o Deus que derruba muralhas de orgulho e restaura alianças quebradas. Eu clamo agora por restauração de lares. Que o amor seja reacendido, que o respeito seja reconstituído, que a paz volte a reinar dentro dos lares. Espírito Santo, intercedo por aqueles que estão vivendo batalhas emocionais.
Ansiedade, depressão, medo, solidão, tantas feridas que não aparecem por fora, mas que sangram por dentro. Tu és o Consolador, o Príncipe da Paz. Vem abraçar cada coração abatido. Vem soprar esperança onde só há desespero. Vem trazer luz onde só há trevas. Declaro que todo espírito de opressão perde força agora.